Olá, pessoal! A apresentação de agora é sobre a teoria da administração comportamental. Mas antes de adentrarmos ao conteúdo, nós temos alguns avisos importantes. Use máscara, use álcool em gel ou líquido e cuide-se, porque nós estamos separados agora, mas estaremos juntos em breve. Então, cuidem-se. Os integrantes desse grupo são o Juan Almeida, o Lucas Previato, o Luigi Tramontim, eu, Raquel Esmirna, e a Viviane Lins. Essa apresentação corresponde à matéria de gestão industrial ministrada pela professora Jocely. Antes de adentrar especificamente sobre a teoria comportamental, nós temos um breve comentário sobre o histórico da administração. Bom, cada um de nós podemos elaborar um conceito diferente para a administração, pois nós administramos realizando atividades, trabalhando e até mesmo criando slides, como esse. Segundo Chiavenato, a administração é o ato de trabalhar com e através de pessoas para realizar tanto os objetivos da organização quanto os de seus membros. Então, com isso, nós podemos entender que quando os nossos pais, ou até mesmo a gente, vamos no mercado e fazemos compras para a nossa casa, a gente está administrando ali. Quando a gente vai olhar o nosso guarda-roupa e ver quantas roupas a gente tem, e a gente separa algumas para doar, ou enfim, a gente está administrando. Com isso, existe um conceito de administração para cada pessoa. Certo. Agora sobre conceitos importantes. Você sabe a diferença entre organização e empresa? Então, às vezes isso pode ficar meio confuso, mas nós vamos explicar agora. Uma organização é um conjunto de pessoas que trabalham em busca de objetivos e que não são necessariamente uma empresa. Por exemplo, o coral da igreja ou um time de futebol. Enfim, vários outros tipos de organização. Já uma empresa, ela é uma organização, mas nem toda organização é uma empresa, certo? Sim, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a síndrome de Gabriela. Você pode estar se perguntando, tá, o que a Gabriela tem a ver com isso? Bom, vocês conhecem aquela música? Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim, sempre Gabriela. Bom, na verdade, hoje em dia, a única certeza da vida é a mudança. Quer dizer, também é a morte, né? Mas enfim, isso é assunto para outra apresentação. Então, com a administração, não seria diferente. A administração, como outras questões da vida, estão repletas de mudanças. E a Revolução Industrial, vamos falar um pouquinho sobre isso agora, teve duas principais fases, que foi a primeira revolução e a segunda revolução. Mais pra frente, você vai entender o que a Revolução Industrial tem a ver com a administração e você vai compreender que tem todo sentido. Bom, a primeira Revolução Industrial se deu entre meados de 1780 a 1860. Foi quando teve a mecanização da indústria e da agricultura. Houve também a aplicação da força motriz à indústria. A gente teve também o desenvolvimento do sistema de fabricação e uma melhoria nos transportes e na comunicação. Já na segunda Revolução Industrial, que ocorreu em 1860 a meados de 1914, o ferro foi substituído pelo aço como matéria-prima e o vapor foi substituído pela eletricidade como a fonte principal de energia para a indústria. Com isso, a Revolução Industrial trouxe diversas transformações para a sociedade, inclusive para a administração. E as empresas passaram por algumas fases nesse período. A primeira foi a fase artesanal. A segunda, a fase de transição do artesanato para a industrialização. A terceira, a fase do desenvolvimento industrial. A quarta, a fase do gigantismo industrial, a quinta, a fase moderna e a sexta, a fase da globalização. Bom, a gente disponibilizou a imagem para vocês, não vamos explicar uma por uma, porque vocês vão ver que essa apresentação é um pouco conteudista, então para não perder tempo, né? Então vocês podem dar um pause nessa apresentação agora, isso, e ler um pouquinho se tiver interesse. E em meio a tantas transformações, não havia um manual que orientasse as pessoas sobre boas práticas de administração.
Com isso, surge a necessidade de teorias administrativas. E como tudo na vida se transforma, se modifica, evolui, isso aconteceu também com as teorias da administração. A gente teve uma abordagem clássica, que foi praticamente a primeira teoria da administração. A gente teve a escola burocrática, que é a que antecede as escolas comportamentais, que é a que nós vamos abordar. E, por fim, não digo fim, mas enfim, é a que a gente tem conhecimento de que foi uma após a comportamental, as escolas contemporâneas. Dentro das escolas comportamentais, nós vamos ter alguma sequência de teorias e eu espero que vocês possam entender o que cada uma delas vai tentar explicar. Bom, mas a escola comportamental, por que ela é importante ser estudada? Nós vamos entender isso. Mas antes de falar especificamente sobre a teoria comportamental, nós temos que falar sobre uma escola anterior, que é a burocrática. A escola burocrática, ela é formada pelas teorias burocrática e estruturalista, que surgiu por meio dos estudos do sociólogo alemão Max Weber. As burocracias são normas, regras e procedimentos, ou seja, uma rotina de trabalho. Significa criar procedimentos claros e rígidos que devem ser seguidos para que se alcance a eficácia na realização das atividades. Dessa forma, a burocracia é boa. O ruim são as suas disfunções, que podem ser percebidas de forma negativa pelos clientes e usuários. Com isso, vocês já viram alguém falando assim, nossa, tal coisa é muito burocrática, tô estressado, ou qualquer coisa relacionada a isso? Então, o que acontece é que não é a burocracia daquela coisa que é ruim. O ruim é aquela disfunção, que pode ser normas excessivas e enfim. Isso já foi abordado em uma apresentação anterior. Se você tiver interesse sobre isso, é só dar uma voltadinha. Agora que você já entendeu alguns conceitos importantes, está pronto para a escola comportamental? Ela é uma das mais interessantes e extensas das TGAs, que são as teorias gerais da administração. Olha a gente puxando uma sardinha para o nosso peixe. Mas é verdade, ela é bem extensa, então a gente precisa que você mantenha o seu foco total aqui para que você possa entender os conceitos abordados. Como começou? Em 1947, com a publicação do livro O Comportamento Administrativo, escrito por Herbert A. Simon, nesse livro o autor desenvolve a teoria das decisões, salientando que a decisão é mais importante do que a execução que a sucede. A abordagem comportamental descende diretamente da escola das relações humanas. Logo, deixa questões estruturais em segundo plano e tem o seu foco total nas pessoas, nos trabalhadores. Sobre a teoria das relações humanas. Com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1927, começaram a investir na gestão. Assim, a teoria das relações humanas surgiu. As ideias que essa vertente traz agregam novos valores para a administração. Os gestores estavam procurando pensar mais nos seus trabalhadores e não tratá-los de forma mecânica, como faziam antes. O homem passou do homem econômico para o homem social, cujo comportamento é dinâmico. Essa nova teoria se opõe à teoria clássica, pois enfatizava mais o lado humano e social das organizações. Ela surgiu nos Estados Unidos, com os experimentos realizados por George Elton Mayo, que ficou conhecido como o pai das relações humanas. As necessidades haviam mudado e agora eram voltadas a humanizar a administração e desenvolver as ciências humanas. Além de que, Mayo fez a experiência de Hawthorne e tirou conclusões interessantes. Esse foi um experimento realizado entre 1927 e 1933 e tinha como objetivo estudar como as condições do ambiente de trabalho afetam sobre a produtividade humana, e entre outros temas. Através disso, o professor conseguiu mostrar que o método de trabalho não é tão relevante, mas sim questões emocionais e comportamentais. Essas experiências não mudaram os modelos fordista e taylorista, mas alteraram a visão do empregador perante o empregado. Agora eu vou falar um pouco sobre a pirâmide de Maslow,
que é um esquema proposto pelo psicólogo americano Abraham Maslow, desenvolvido em meados dos anos 50, e ela é baseada na ideia de que cada ser humano se esforça para satisfazer sua necessidade, pessoal ou profissional, com base em uma divisão hierárquica. As necessidades consideradas de nível mais baixo devem ser satisfeitas antes das necessidades de nível mais alto. Nessa imagem, a gente podemos ver as necessidades básicas, as necessidades psicológicas e as necessidades de autorrealização. Nas básicas, a gente temos as fisiológicas e a segurança. E nas psicológicas, a gente tem amor, relacionamento e estima. E nas de autorrealização é a realização pessoal. Aspectos a se considerar. Para se alcançar uma nova etapa, a anterior deve estar satisfeita, ao menos parcialmente. A necessidade de autorrealização nunca é saciada, ou seja, quanto mais se sacia, mais a necessidade aumenta. E as necessidades fisiológicas já nascem com a gente. Já as outras mostradas no esquema se adquirem com o tempo. Teoria dos dois fatores de Herzberg. Você sabe o que é? A teoria dos dois fatores foi desenvolvida pelo americano Frederick Herzberg, sendo publicada no livro The Motivation to Work. Ele teve por base uma entrevista realizada com diversos trabalhadores de Pittsburgh e tinha o objetivo principal de encontrar fatores que causavam a satisfação e a insatisfação dos empregados no seu ambiente de trabalho. Ela foi dividida basicamente em dois fatores, os fatores higiênicos e os fatores motivadores. Os fatores higiênicos são os que levam à insatisfação, que são decididos basicamente pela empresa. Alguns deles são a supervisão, relacionamentos, a política de empresa, condições de trabalho, salários, etc. E os fatores motivadores são os que levam à satisfação, são fatores sob o controle do indivíduo, basicamente, pois está ligado ao que ele realmente desempenha na empresa. E alguns exemplos são a realização, reconhecimento na empresa, significância, responsabilidade, etc. Vale enfatizar que os fatores higiênicos são necessários para que o funcionário se satisfaça no seu ambiente de trabalho, e eles mesmos não são suficientes para manter o funcionário satisfeito. Os fatores que levavam à insatisfação profissional não tinham relação com as que influenciavam no desenvolver da satisfação dos trabalhadores. O que levava à satisfação dos trabalhadores estava relacionado ao seu trabalho, a tarefa desempenhada, a sua natureza, o seu trabalho, responsabilidade, promoção, etc. Já o que levava à insatisfação estava relacionado à natureza das relações interpessoais, condições do ambiente de trabalho, salários, etc. Agora nós vamos falar sobre a teoria X e Y. O que é? Foram dois conceitos criados pelo americano Douglas MacGregor que norteiam as relações entre as empresas e seus trabalhadores. Esses conceitos tratam de dois perfis de funcionários bastante distintos e que podem ser percebidos, de uma forma relaxada e preguiçosa, que não gosta de trabalhar ou que gosta pouco. Já o outro é o funcionário organizado, competente, responsável, esforçado. E nós vamos ver um pouquinho sobre cada uma dessas pessoas agora. A teoria X é chamada pelo autor de hipótese da mediocridade das massas e diz que os trabalhadores possuem uma aversão à responsabilidade das suas tarefas do trabalho. Logo, precisam das ordens de supervisores para desempenhar as suas funções. Essas ordens vêm sempre acompanhadas de alguma punição ou elogios, que são formas de melhorar o desempenho do trabalhador. Com isso, as organizações precisavam colocar a ênfase de sua gestão na satisfação dos fatores higiênicos dos trabalhadores. O trabalho é em si desagradável para a maioria das pessoas. Essa é uma frase do próprio autor dessa teoria. Bom, quais são os princípios dessa teoria? Vamos lá. O indivíduo comum, em situações comuns, evitará sempre que possível o trabalho. Alguns indivíduos só trabalham sob forte pressão. Eles precisam ser forçados, controlados e, às vezes, ameaçados com punições severas. O ser humano ordinário é preguiçoso e prefere ser dirigido ao invés de dirigir pessoas. Ele evita as responsabilidades, tem ambições e, acima de tudo, deseja sua própria segurança. Você conhece alguém assim? Eu espero que não, hein? E nós temos a teoria Y.
Nessa teoria, o trabalhador é encarado como altamente competente. Ele é responsável, ele é criativo, gosta de trabalhar e o faz sempre com diversão, sendo necessário que as empresas proporcionem meios para que essas pessoas possam dar o seu melhor com mais desafios, participações e influências na tomada de decisão. MacGregor acreditava que as necessidades de ordem superior dominavam as pessoas nessa teoria. O trabalho é tão natural como o lazer, se as condições forem favoráveis. Princípios da teoria. O esforço físico e mental empregado no trabalho é tão natural quanto o empregado em momentos de lazer. O atingimento dos objetivos da organização está ligado às recompensas associadas e não ao controle rígido e às punições. Os trabalhadores têm a capacidade de se autogerirem nas tarefas que visam atingir objetivos pessoais e estratégicos da organização, sem a necessidade de ameaças ou punições. O trabalhador normalmente não faz aquilo que não acredita, por isso exige cada vez mais benefícios para compensar o incômodo de desempenhar uma função desagradável. A gente viu que na teoria Y, o trabalhador ele é muito idealizado e até um pouco romantizado, mas espero que vocês compreendam que a teoria comportamental ela é um tanto teórica demais. Como assim? Isso é até um tanto julgado na teoria comportamental, essa ênfase excessiva no trabalhador, a ênfase excessiva nas pessoas e a ênfase excessiva em teorias. Por quê? Nem sempre um trabalhador que ele é competente, ele vai gostar de trabalhar com diversão, ele vai achar isso o máximo. Então, são conceitos que nós temos que entender e não generalizar, ou enfim. Agora, vamos falar do desenvolvimento organizacional. O que é? O desenvolvimento organizacional nada mais é do que mudanças que ocorrem dentro de uma organização. Segundo essa teoria, as organizações devem se voltar mais à pessoa do que às estéticas e recursos para conseguir uma maior mudança no ambiente organizacional. O DO é o desdobramento prático da teoria comportamental. Considera-se precursor desse movimento o Leland Bradford, observando a fusão de duas tendências, a escritura e o comportamento humano. Qual foi a sua origem? Havia uma dificuldade no entendimento das teorias anteriores. Além disso, os empresários não tinham facilidade para implementar os conceitos. Com isso, foi interessante implementar um programa de acompanhamento para auxiliar essas mudanças. E então entra o T-Group, onde havia treinamentos em grupos para que os funcionários aprendessem com outros e consigo mesmo. A tecnologia também influenciou, uma vez que modificou a visão das pessoas. Para ajudar no desenvolvimento organizacional, temos etapas da mudança organizacional. Neles temos dois fatores, as forças ambientais ou externas e as forças internas. As forças ambientais externas são a competição globalizada, clientes, concorrentes e fornecedores. E as forças internas podem ser missões, objetivos, planos e necessidades da organização. Para que ocorram essas etapas, a gente precisa analisar se tem a necessidade de mudança, após eles fazerem um diagnóstico da mudança e, enfim, a implementação dessa mudança. No desenvolvimento organizacional, temos tipos de mudança organizacional. Ela sempre visa o desempenho organizacional e a melhora. Então vamos tratar agora dos tipos. A gente tem a mudança na estrutura organizacional. Essa conta com, às vezes, um redesenho da organização, mudanças no formato de trabalho ou até uma nova configuração de negócio. A próxima é mudanças na tecnologia. Essa conta com novos equipamentos, novos processos de trabalho ou até um redesenho do fluxo de trabalho. A próxima é mudanças nos produtos/serviços. A gente tenta trazer para a organização novos produtos ou serviços, a gente traz um desenvolvimento de produtos, isso tudo também a gente tem que trazer novos clientes para gerar um rendimento maior. Um outro tipo de mudança é na cultura organizacional. A empresa tem que trazer novas atitudes, percepções, expectativas, às vezes trazer uma nova mentalidade, novas habilidades ou competências de uma outra pessoa, tudo isso para gerar novos resultados. E tudo isso visando desempenho organizacional e a melhora da organização. Como a teoria comportamental é aplicada hoje? Os estudos das teorias trarão um amadurecimento ao profissional que busca sempre melhorar seus conhecimentos a fim de reaplicá-los à sua equipe.
O comportamento organizacional é o estudo do funcionamento e da dinâmica das organizações com os grupos e indivíduos. Com isso, traz consigo alguns fatores, como RH, que são os recursos humanos, motivação e turnover. Agora uma breve explicação de cada um. Recursos humanos. Como o foco da administração mudou, foi necessário a instauração de um setor especializado em contratar e estudar profissionais que tenham características que proporcionem sucesso ao empreendimento da organização. Com isso, as chances de contratar bons profissionais aumenta. Apesar de lidar muito com contratação, o RH vai além. Entende muito bem sobre motivação, liderança, hierarquia, clima organizacional e muitas outras coisas que influenciam positivamente e negativamente no comportamento dos profissionais. Motivação. Cada ser humano possui fatores que impulsionam seu comportamento e que são individuais e pessoais. Eles são chamados de sonhos, metas e inspirações. Pessoas motivadas trabalham melhor, são mais eficientes e produtivas, geram vínculos com a empresa e, com a experiência, pode contribuir mais no crescimento da organização. E isso resulta em conhecimento, aumento do salário, bom ambiente de trabalho e comunicação. Por fim, o turnover, que é a dificuldade em participar das atividades e de se relacionar com um determinado grupo dentro da empresa. Pode provocar um aumento na rotatividade de pessoal, gerar desgaste psicológico, fadiga, moral baixa, perda de confiança na empresa, redução de desempenho, entre outros fatores, por conta dos funcionários para com a empresa. Já para a organização, esta alta rotatividade causa prejuízos financeiros. É possível perceber esse conceito em várias áreas, como a área da saúde, a área de jornalismo, a área de design e até na cozinha. Bom, esperamos que vocês tenham compreendido os conceitos abordados até aqui. Thank you!